Bom dia, bom dia, bom dia. A graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de quinta-feira. Hoje estamos a quinta-feira, dia 10 de abril do ano 2025. Quinta-feira, dia 10 de abril do ano 2025. Estamos chegando a mais um final de semana. Já estamos praticamente já indo para o final de semana. Agradecemos a Deus, gratos ao Senhor Deus Todo-Poderoso pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Agradecendo a Deus pelo descanso, agradecendo a Deus por um dia mais de vida, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele fará no dia de hoje sobre as nossas vidas. Sim, Deus tem grandes coisas para nós neste dia 10 de abril do ano 2025, a quinta-feira, onde já agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele irá fazer. As bênçãos de Deus estão sobre sua casa, as bênçãos de Deus estão sobre a sua família. Basta você abrir as portas do seu coração e receber essas bênçãos que Deus tem para você. Eleve seus olhos para os montes, pois é de lá que vai vir o seu socorro. Espere em Deus, confie nele e Ele fará grandes coisas da sua vida nesta quinta-feira. Creia no poder de Deus. Sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando a Bíblia, o mate e o amanhecer. Glorificamos a Deus por estar aqui e para poder compartilhar uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para o meu, para o seu coração. Começamos a falar sobre os reis de Israel e começamos no finalzinho da vida de Salomão. Salomão este que se entregou à idolatria, Salomão um rei que pediu sabedoria para Deus, mas apesar de ter recebido tudo de Deus, ele não soube administrar aquilo que Deus tinha entregado para ele nas suas mãos. Não soube administrar as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Deus deu-lhe sabedoria, mas em determinado período da sua vida, como consequência, das suas decisões erradas, ele vai perdendo espaço com Deus e vai se entregando à lascívia, vai se entregando ao pecado, vai se entregando à idolatria. E no capítulo número 1, no verso número 26, onde já vamos começar a entrar diretamente sobre a história dos reis de Israel e de Judá, nós vamos encontrar ali que tinha um jovem chamado Jeroboão. Vamos ler a palavra de Deus. Capítulo número 1 de Reis, versículo número 26. Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu, de Sereda, servo de Salomão, cuja mãe se chamava Zerua, mulher viúva, rebelou-se contra o rei Salomão. E este foi o motivo pelo qual se rebelou contra o rei. Estava Salomão construindo Miló e cerrou a brecha da cidade de Davi. E este varão, Jeroboão, era homem valente. E ao ver Salomão, que era um homem jovem, excelente, ele colocou à frente de toda a obra da casa de José. Aconteceu naquele tempo que Jeroboão saiu de Jerusalém e se encontrou no caminho com o profeta Aías de Siló,
Aías estava coberto com manto novo e os dois estavam sós no campo. Este homem, Jeroboão, este jovem, daqui para frente nós vamos ouvir falar muito dele. O verdadeiro herdeiro do trono era Roboão, filho de Salomão. Jeroboão se rebela contra Salomão por quê? Pelas injustiças que Salomão estava cometendo com o povo. Ele tinha feito obras magníficas em Jerusalém. Tinha construído templo, tinha construído palácios, enfim. Fez grandes obras o rei Salomão. Quando o orgulho ou ter se desviado da fé no verdadeiro Deus tomou conta dele, ele começou agora a oprimir o povo. Aquele rei que era bom, aquele rei que era sábio, aquele rei que era pelo povo, agora ele começou a oprimir o povo. Começou a trazer uma opressão ao povo no que se refere a trabalhos forçados. Ele diz a palavra de Deus que ele estava reconstruindo Miló, cerrando a brecha de Davi. Porém, como ele tinha já muitos gastos, talvez de quando tinha construído templos, palácios, aquilo não foi muito pouco dinheiro, mas agora é entregado à idolatria, com 1000 mulheres que o estavam cercando, sacrifícios, ídolos, templos pagãos, por onde quiserem, no Vale de Inom, conhecido como Guiena ou Geena, ali perto de Jerusalém, onde ali sacrificavam crianças ao deus Moloque ou Milcom. Tudo isto demandava gastos para o rei. Como ele não tinha mais, e ele deve ter percebido que tinha perdido a graça de Deus, ele começa então agora a oprimir o povo. Bom dia, Carla, aqui na cidade de Caciqui. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, do seu esposo, dos seus filhos. Que Deus abençoe poderosamente. Bom dia, nossa irmã Mari, na cidade de Tacuarembó, Uruguai. Que Deus abençoe poderosamente sua vida e toda a sua família. Estamos aqui compartilhando o mate junto com a minha esposa e compartilhando também o mais importante, a palavra de Deus, no início desta quinta-feira, 10 de abril. Salomão começa então a oprimir o povo. Oprime o povo e isto vai trazer uma rebelião no coração de Jeroboão. Jeroboão ele é colocado como encarregado ali, e a palavra de Deus está nos dizendo que ele era um homem valente, que era um homem decidido, que era um homem ousado. E ele se revolta contra esta opressão que está existindo em Jerusalém. Agora, a palavra de Deus nos diz que quando ele saiu de Jerusalém, ele se encontrou no caminho com o profeta Aías. Este profeta Aías, de Siló, trazia uma roupa nova. E a palavra de Deus vai nos dizer que ele tomou aquele manto novo que tinha e o rasgou em 12 pedaços. E daqueles 12 pedaços, ele entregou 10 pedaços nas mãos de Jeroboão. E vai falar o seguinte: depois disse a Jeroboão, no versículo número 31, toma para ti 10 pedaços, porque assim disse o Senhor, o Deus de Israel, eis que arranco o reino da mão de Salomão,
eis que arranco o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por causa de Davi, meu servo, e por causa de Jerusalém, a cidade que eu escolhi dentre todas as tribos de Israel. Começamos a falar da divisão do reino. Começamos a falar da divisão do reino de Israel. Por que está acontecendo esse racha? Por que está acontecendo essa divisão no reino? Wilberto, bom dia, aqui na cidade de Cacequi. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua família. Que Deus seja contigo nesta quinta-feira. Que Deus abençoe. Estava acontecendo um racha no reino. O reino estava sendo dividido. Salomão não sabia. Roboão, seu filho, não sabia. Porém, a notícia foi dada a Jeroboão, porque ele foi um escolhido do Senhor Deus Todo-Poderoso para reinar sobre 10 tribos de Israel. Porque Deus estava dividindo o reino. Devido a ele ter me deixado, diz o Senhor, e adorado Astarote, deus dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não tem andado em meus caminhos para fazer o que é agradável diante de mim, e não guardou meus estatutos nem meus decretos, como seu pai Davi. Davi sempre vai ser recordado por Deus. Davi sempre vai ser uma constante em todo o livro de Reis, em todos os livros de Crônicas. Sempre vai ser uma constante ler estas palavras, onde Deus vai dizer: por causa do meu servo Davi. Davi construiu, poderíamos dizer, um patrimônio com Deus. Davi foi um homem abençoado por Deus. E estas bênçãos vieram alcançar as suas gerações. Por amor a Davi, Deus não destruiu muitos reis. Por amor a Davi, Deus conservou o reino de Judá em Jerusalém. E Jerusalém, até os nossos dias de hoje, está ali, enfrentando batalhas, enfrentando guerras, mas continua firme, por amor a Davi. Jeroboão vai fugir de Salomão. Se vai para o Egito, se refugia no Egito até o dia da morte de Salomão. Quando Salomão morre, logicamente seu filho Roboão vai assumir o reino. Lembremos que o povo estava sendo oprimido por Salomão. Seus últimos dias de vida, abandona o Senhor. Quando ele escreve o livro de Eclesiastes, já está na sua velhice, nos seus últimos tempos de vida. Pareceria ser que existiu arrependimento no coração de Salomão. Mas já o que ele tinha feito de errado sobre o povo, já estava feito. Quando nós fazemos coisas erradas, quando nós, por exemplo, nós falamos, difamamos, criticamos alguém, e tenho visto com tristeza nestes dias como as redes sociais, elas têm se transformado num meio de insultos, desabafos contra outras pessoas, onde as pessoas postam e escrevem coisas que não diriam cara a cara
com outra pessoa. Algumas dessas palavras são inverdades, outras são verdades, enfim. Mas o que eu estou me referindo é uma maneira de oprimir as pessoas através da difamação. E às vezes até entre aqueles próprios, se você quiser chamar de evangélicos, de cristãos, de discípulos de Cristo, vem acontecer estas coisas. Líderes que oprimem os seus rebanhos, através de doutrinas ou de ensinamentos que nada têm a ver com a palavra de Deus, que não tem sentido algum com a palavra de Deus, que não tem confirmação da palavra de Deus, que não tem argumento da palavra de Deus. E ontem eu tive a visita um pastor amigo aqui da cidade, conversando sobre as coisas de Deus. Nós conversávamos de quantas vezes repetimos frases que outros falam como se fossem frases bíblicas e não são. E como tenho ouvido nestes dias, e através das redes sociais principalmente, aquela expressão que muitos utilizam que diz, porque Deus diz, te ajuda que eu te ajudarei. Até uma frase bonita e tem um certo sentido. Mas onde está escrito isso na palavra de Deus? É muito fácil repetir, mas onde está escrito essa frase na palavra do Senhor? Essa frase, ela surgiu de um homem, que não vou citar o nome, mas já é falecido, e é muito adorado aqui no Brasil por um certo setor de uma determinada religião. E ele começou a utilizar essa frase como se fosse algo que viesse de Deus. O Senhor diz em Isaías 41, não temas, porque eu estou contigo. É o mais próximo que chega dessa frase. Então, muitas vezes, as pessoas são oprimidas psicologicamente, são oprimidas emocionalmente, através de ameaças emocionais, são escravizadas, são oprimidas. E Salomão estava oprimindo o povo literalmente, estava fazendo o povo trabalhar debaixo de uma opressão tirânica. Morre Salomão. Agora, como fica a divisão do reino? Será que Jeroboão vai vir de lá e vai iniciar uma guerra contra Roboão porque um profeta falou para ele que ele ia herdar 10 tribos de Israel? Ou ele ia esperar em Deus? Ele ia esperar no Senhor. Ele ia esperar em Deus. Nós podemos receber uma palavra profética. Podemos receber uma palavra de parte de Deus. Vamos trabalhar, vamos agir, mas vamos esperar em Deus para que essa palavra venha a ser uma realidade. Adriana, lá na cidade de Artigas, Uruguai, ou Maldonado, não sei por onde anda Adriana, Marta. Adriana Godoy está aqui conosco. Que Deus abençoe poderosamente a vida de Adriana. Estamos aqui junto com a Marta, tomando um chimarrão e compartilhando a palavra de Deus. Então, meus amados, chega o tempo de Roboão voltar do Egito. Faraó não queria deixá-lo vir, pois ele vai casar-se lá com uma egípcia. Estava bem no Egito, era um homem importante no Egito.
porém ele tinha sido chamado por Deus para governar 10 tribos de Israel. Chamado por Deus para governar 10 tribos de Israel. Esse chamado por Deus é algo muito importante na vida de qualquer cristão. Eu podia perguntar para você nesta manhã qual é o seu real chamado. Porque Deus te chamou, primeiro, para ter a vida eterna. Deus te recebeu através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te deu uma nova vida, te deu uma nova mente, te deu uma nova maneira de ver as coisas. Porém, tem um chamado na tua vida. E qual é esse chamado? Esse chamado. Qual é o chamado de Deus na tua vida? E quem estás fazendo com o chamado de Deus? Talvez Deus te chamou para louvar, Deus te chamou para ser um porteiro da igreja, Deus te chamou para ser um pastor, para ser um evangelista, para ser um apóstolo, para ser um profeta, para ser um mestre, enfim. Tem infinidades de ministérios. Ou Deus te chamou para a hospitalidade. Outros dias estávamos fazendo uma visita e ouvimos uma irmã em Cristo dizer que eles tinham o chamado ou o dom da hospitalidade na sua casa. Talvez Deus te chamou para isso, para a misericórdia, para socorrer, para ajudar, para estar ao lado do necessitado. Qual é o teu chamado? O chamado de Jeroboão era governar Israel, 10 tribos. Mas ele estava esperando em Deus que Deus confirmasse aquela palavra. Ela tinha sido dada pelo profeta Aías de Siló. Roboão foi, no capítulo número 12, foi a Siquém, pois todo Israel se concentrara em Siquém para proclamar rei. Quando soube Jeroboão, filho de Nebate, enquanto estava vivendo ele ainda no Egito, pois havia fugido do rei Salomão, mandaram chamá-lo e veio Jeroboão com todo o povo de Israel e disseram a Roboão, o povo de Israel, vem junto com Jeroboão. E aqui está a causa da divisão do reino. Não bastou Salomão ter se entregado à idolatria, à bruxaria, à feitiçaria, senão também que ele oprimiu ao povo. E vai dizer, teu pai nos impôs pesado jugo, impostos, trabalho forçado. Alivie agora tu a dura servidão de teu pai e pesado jugo que nós impusera e te serviremos. Libera-nos desse jugo. Essa era a esperança do povo em aquele novo rei, naquele novo governante que estava surgindo. Quantas vezes o povo quer ser aliviado, quer ter um alívio, quer ter um país, uma cidade, uma nação próspera e confia em seu voto a homens, a mulheres que prometem grandes coisas para a sua nação ou para a sua cidade. Agora, dentro de pouco tempo, temos alguém da cidade de Artigas, tem eleição para prefeitos no Uruguai. E nós ouvimos aqui as diferentes propostas. E todos querem realmente melhorar a cidade. Olham para o mais pobre, para o mais humilde. E sempre esse é o pensamento do povo. Alguém que venha aliviar. Alguém que venha trazer um refrigério. E o povo de Israel estava nessa situação.
Eles estavam sendo oprimidos. Se fôssemos no dia de hoje, a inflação e os impostos já não davam mais para o povo de Israel suportar. Além disso, os menguados salários que o povo recebia na construção e eram forçados a trabalharem por aquele menguado salário. O povo tinha se empobrecido. O povo estava sofrendo. E agora se apresentam perante Roboão, pedindo para ele que ele venha aliviar esse jugo. Mas ele lhes respondeu: ide vós e apresentai vós a mim dentro de 3 dias. E todo o povo se foi. Pediu 3 dias para tomar uma decisão. Algo importante. Pediu 3 dias para tomar uma decisão. Qual seria essa decisão que iria tomar Roboão? Era justo o pedido do povo? Era, claro que sim. Tinham como justificar? Tinham. Roboão agora tinha a oportunidade de ganhar a simpatia do povo ou ser rejeitado pelo povo. Isso muitas vezes os governantes, não sei se penso ou não penso, falado politicamente, quando eles querem assumir o poder, eles querem a simpatia do povo. E se tornam simpáticos, agradáveis. E o povo os acolhe como governante, seja da nação que for, ou da cidade que for. Agora, depois que estão sentados na cadeira presidencial, na cadeira de prefeito, na cadeira de vereador, presidente, em outros países latino-americanos se diz presidente, se diz edil, se diz intendente. Qual é a atitude deles perante o povo? Vão atenderem às demandas do povo? Vão serem a favor do povo? Assim como também podemos trazer isto para dentro do governo da igreja. Para dentro do governo da igreja. A igreja principal, Senhor, é Deus. Mas ali tem, diz no Apocalipse, anjos, que são os pastores, que são os que vão administrarem aquela congregação, aquele ponto de pregação. E muitas vezes eles querem a simpatia do povo, querem a aceitação do povo, mas logo, quando assumem, quando estão ali à frente do trabalho, começam também a oprimirem o povo. Mas você pode perguntar-se como e de que maneira. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito que opera um político. Só que agora, utilizando-se da palavra de Deus e oprimindo e colocando um jugo sobre o povo que o povo não pode suportar. Roboão tinha tudo nas suas mãos agora para tomar uma decisão certa, correta, uma decisão que viesse confirmar o reino sobre Israel. Nossas decisões são muito importantes. Nossas decisões podem marcar a nossa geração. Não tomemos decisões apressadas. Pensemos, analisemos, coloquemos tudo numa balança para ver qual é a verdadeira decisão que devemos de tomar. Qual foi a decisão de Roboão?
Isto será no dia de amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, que Tu venhas abençoar, ó Deus, a cada um dos nossos irmãos, Senhor eterno, que Tu venhas abençoar cada cidade aqui representada, meu Pai. Vem, Senhor Deus, abençoar a cidade de Cacequi, vem abençoar a cidade de Artigas, vem abençoar a cidade de Taquarembó, meu Pai. Abençoa, Senhor, e guarda de toda sorte de males, de toda sorte de catástrofes, que Tua mão de poder, Senhor, esteja sobre estas cidades que estão sendo representadas aqui, Senhor. Que o espírito de violência que muitas vezes opera nelas venha bater em retirada no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, que tenhamos uma quinta-feira abençoada, que cada um que está já no seu trabalho, que está indo para o seu trabalho, seja guardado, seja protegido por Ti, meu Pai, assim como também as crianças que estão em direção aos colégios. Senhor, que Tu guardes, que Tu protejas delas de toda sorte de males, meu Pai. Meu Deus, eu Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Será até o dia de amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, e estaremos novamente aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Esperamos você no dia de amanhã. Deus abençoe.